Olá, meu amado, minha amada, você que está aqui na aula de número 7 da nossa Escola de Oficiais do Reino. Hoje o tema da aula é Jeová Shalom, triunfando sobre Baal, com paz que estabelece a aliança. E nós temos vivido dias em que a guerra espiritual está intensa, por isso nós queremos orar para que o Espírito Santo revele essa palavra ao teu coração. Amém? Onde o sistema de Baal tenta dominar as esferas da sociedade e desestabilizar a identidade dos remanescentes, aqueles que estão ainda remanescendo, né? Aqueles que estão firmados na aliança com Cristo Jesus. Baal não é apenas um ídolo do passado, ele é um principado espiritual ativo que opera através de controles, de sistemas, de medos, de padrões do mundo que não tem nada a ver com a aliança com Deus. Isso promove o quê? Uma fragmentação da identidade da pessoa, uma destruição emocional, uma confusão mental, medo, orgulho, distrações. É o que mais temos visto hoje, distrações, pessoas que a gente se distrai por qualquer coisa, né? Então, não entenda que é por você mesmo, mas existe um espírito tentando capturar o teu tempo, tentando capturar, porque se ele pega o teu tempo, ele pode ali o quê? Infiltrar em tua mente coisas no tempo que deveria ser no tempo de Deus, no tempo dele. E então ele rouba a tua identidade, rouba teu resultado, rouba o que? A tua alegria de viver. Então, Baal, ele tenta roubar de nós o que? A nossa ocupar o lugar de Deus, oferecendo o que? Uma segurança aparente. Eu tenho recursos investidos, essa é minha segurança. Isso é sistema de Baal. Eu tenho um bom emprego, isso é sistema de Baal. Eu tenho uma prosperidade enganosa, porque eu posso estar muito bem hoje e amanhã posso não estar bem, eu posso estar com saúde hoje e amanhã não estar bem. Então, Baal coloca o que? A tua situação atual como uma situação de conforto, uma situação de segurança. E isso é ruim porque nós, quando estamos em plena aliança com Deus, nós triunfamos mesmo em meio à guerra, nós temos uma aliança com Deus, então firmados nele, nós não vamos o quê? Deixar a shalom de Deus nos abalar. Então nós nunca vamos falar estamos sem chão. Por quê? Porque o nosso chão é exatamente o quê? É a palavra de Deus, é a autoridade dele, é o Jeová Shalom. Então, se você já desenvolveu e já falou, estou sem chão, é uma oportunidade para você se arrepender agora, porque o estar sem chão é algo que Baal gosta que você fale, porque quando você fala, você está dizendo que você não tem fé no Deus que vai prover o chão que você está sentindo falta agora. Isso é muito interessante. Eu até escrevi um texto aqui na lateral que eu quero ler para você um exemplo para que você possa ficar bem claro, porque para mim também foi difícil entender esse sistema de Baal. Mas olha aqui esse exemplo. Uma pessoa que rompe, por exemplo, com o sistema de Baal, ela decide sair das redes sociais por um tempo, ela decide cuidar da alma, ouvir a Deus em silêncio e começa a valorizar mais o secreto do que o palco. Por quê? Porque Baal ele quer colocar a gente no palco para se comparar com outras pessoas. Isso é um exemplo para mexer na nossa identidade, ou seja, eu vejo nas mídias sociais um determinado padrão e eu quero me assemelhar àquele padrão. Isso é errado, isso é o sistema de Baal, porque Deus te fez único. Você tem um projeto nessa terra que é diferente das outras pessoas, mas Baal projeta então sobre a sociedade um determinado padrão e tenta estabelecer. Quando você rompe com esse sistema, você larga isso. Então o exemplo é você sai das redes sociais, como você... Num exemplo, você larga leituras, por exemplo, de livros de bruxaria, né, como Harry Potter e tantas outras coisas que têm influenciado gerações. Amém? Agora eu quero desenvolver com você um pensamento aqui. Gideão, lá em Juízes capítulo 6, versículo 24, está escrito assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Ainda hoje está esse altar em Ofra dos Agizeritas. Ou seja, primeiro ponto, Jeová Shalom, a paz como revelação e governo. Quando entendemos que no meio da guerra que estamos enfrentando no dia a dia,
o Senhor se revela para nós como o Jeová Shalom, o Deus da paz. Essa é a porção que precisamos para enfrentar a luta de hoje. Por isso que basta cada dia o seu mal. Gideão vivia um tempo de opressão, onde, quando tinha colheita, os midianitas vinham e roubavam toda a sua colheita. Então, não só ele tinha medo, ele estava se sentindo um covarde e um fraco. Mas Deus, ele chega para Gideão e ele diz, o próprio anjo diz, paz seja convosco, não temas, você não morrerás. E o anjo chama Gideão de homem valente. Por que homem valente se ele estava ali com medo? Não tem nenhum problema em ter medo. Mas Deus quer revelar que um homem valente também está numa posição de medo pela opressão que as guerras e as batalhas lhe colocam. Mas Deus, ele vem e ele fala, paz seja contigo, e depois ele diz, você é homem valente, mostrando para Gideão quem ele era. Ele estava numa posição errada, mas ele não era medroso, ele era um homem valente. Deus tinha feito ele um homem valente e Deus apareceu para ele para revelar que ele era homem valente, mesmo estando com medo. Hoje Deus quer se revelar a você também. Não se proste para os tronos de Baal deste tempo. Como nós já falamos no início da palestra, você tem que firmar a tua aliança em Deus. E é isso que estamos falando aqui. Número 2, o espírito de Baal é um espírito que tenta o quê? Roubar, invadir a aliança. Um invasor da aliança. Que aliança é essa de Deus com o homem? Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. Ou seja, Baal é um espírito, ele não é uma pessoa, e ele precisa então ser expulso da onde o Senhor nos colocou. O medo precisa ir embora, porque nós temos uma aliança e somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí que está o segredo do sucesso aqui. Baal se infiltra, como a serpente se infiltrou ali no paraíso, no Éden, e ali fez uma proposta para Eva. Assim como os midianitas se infiltraram e o que? Pressionaram Gideão até ele se sentir um covarde, porque um covarde se esconde. Mas quando Deus se revela e a aliança que tem que estar na nossa mente, não, eu sou a imagem e semelhança de Deus e ele me deu domínio. Se Deus te deu domínio, você tem que dominar a situação que você está enfrentando, o medo que você está enfrentando para você avançar, porque é tempo de avançar. Pega a situação do Brasil, nós temos vendo o quê? O sistema que está sobre o Brasil tem o quê? Tem colocado medo para que a gente não fale tudo que precisa falar nas mídias sociais, nos nossos cultos. Tem temas que a gente não pode abordar. Por quê? Porque é essa pressão de Baal que tem desafiado, né, esses que têm a aliança com Deus. Mas nós precisamos nos ater. Nós somos remanescentes e remanescentes valentes em Jesus. Temos aliança nele. Eu vou dominar a situação que eu tenho que enfrentar hoje em nome de Jesus. Número 3. Guerra contra Baal exige obediência com estratégia. Deus manda que Gideão, então, vá e destrua o altar de Baal que tinha lá na casa do pai dele. Gideão estava com medo. Então, o que ele fez? Olha o que está escrito em Juízes, capítulo 6, dos versículos 25 a 27. Aquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, pegue o segundo novilho do rebanho de seu pai e derrube o altar de Baal e edifique um altar ao Senhor, seu Deus. Sabe o que Gideão fez? Ele não foi durante o dia. Lê lá esse Juízes capítulo 6, você vai ver que ele foi à noite, porque ele estava com medo, mas ele teve uma estratégia. Mesmo com medo, nós precisamos ter estratégia revelada. Mesmo que eu vá na calada da noite, eu vou executar o que eu preciso fazer. Eu preciso ter estratégia para vencer isso que está me oprimindo.
a dívida, o boleto que você olha e você esconde debaixo do caderno porque você não quer ver, você tem que ver o boleto e falar, o Senhor vai me dar condição para eu ir trabalhar hoje e me dar condição de eu vender o necessário para pagar esse boleto. Eu vou fazer a visita onde eu preciso ir fazer porque o Senhor vai me dar livramento lá. Então Baal tenta o quê? Tenta nos oprimir para nos paralisar, mas Deus, firmado na aliança dele, nós rompendo com esse altar de Baal, um boleto escondido que Deus deu para você pagar, é um altar de Baal. Você olha para aquele boleto e você fica com medo. Você entende como o sistema do mundo ele foi feito? Então você tem que se lembrar da aliança com Deus e ter estratégia. Deus vai lhe dar estratégia e você, com a sua obediência completa, você vai vencer em nome de Jesus. Número 4, a revelação de Shalom redefine a autoestima e a identidade. A revelação de Jeová Shalom dá paz completa. Deus não precisa de nada para te abençoar hoje e Ele já te abençoou, mas você tem que se posicionar. Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então eu preciso enxergar que as coisas que eu estou perdendo, ela é muito pouca perto do que Cristo já conquistou para mim e eu vou materializar no dia de hoje. Mateus 6, 22 e 23 ainda diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, tudo que está lhe acontecendo, você tem que entender e se mover que você é filho de Deus e isso vai cooperar para o bem. Se Deus lhe colocou uma luta, se lhe mostrou uma dificuldade, é porque Ele já proveu a você o que você precisa fazer hoje. Ele não manda prova que você não possa ser aprovado. Então, você tem que mudar os teus olhos. Quando acontecer algo que está lhe pressionando, você tem que entender que Deus já lhe deu o escape, porque Ele tem uma aliança com você. Os teus olhos precisam mudar, precisa virar e precisa ver as coisas com outros ângulos. Isso muda o quê? A tua autoestima. Você vê, de novo aconteceu isso, é porque de novo Deus quer te livrar. Então você tem que fortalecer a visão correta de si mesmo, olhando para Deus. Por que de novo isso comigo? Por que eu briguei de novo com a minha esposa? Porque Deus quer tratar de você nesse ponto. Deus já te fortaleceu, Ele já te instruiu. Geralmente, se você vai ao culto de domingo, o Senhor já dá instruções para você de toda a semana. A palavra revelada no domingo, no culto de domingo ali, é aonde Deus ordena a bênção. Ali já tem tudo o que você precisa para passar a tua semana de uma maneira de sucesso em nome de Jesus. É claro que ajuda você ir conversar com psicólogos, mas o que resolve é você saber quem você é em Cristo Jesus, no Jeová Shalom, em nome de Jesus. Amém? E por fim aqui o número 5, um exemplo para o que não negociarmos. Homens que não negociaram a sua aliança com Deus. Gideão, em primeiro lugar, mesmo ele estando com medo, ele fez o que precisava ser feito. Ele não negociou. Ele deixou o medo de lado e ele entendeu que Deus era com ele, então ele foi para cima. E o segundo homem é Nabote. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Porém Nabote respondeu a Acabe, que o Senhor me livre de te dar a herança dos meus pais. Nabote tinha recebido uma herança dos seus pais, uma terra, e Acabe queria comprar aquela terra. Mas Nabote sabia que aquela herança pertencia à sua família, e ele não podia vender aquela porção de terra para quem estava governando, mas estava governando juntamente com Baal. Então ele não cedeu à pressão das autoridades, ele não disse sim, ele disse não. Olha o que diz 1 Reis 21:3, que o Senhor me livre de te dar a herança dos meus pais. Para ele, a herança era sagrada, era parte da aliança de Deus com o seu povo. Deus tem herança para você e a herança começa com quem você é em Cristo Jesus. Nabote preferiu morrer do que entregar algo que não lhe pertencia de verdade, pertencia ao Senhor. Ambos, tanto Gideão como Nabote, eles não negociaram. Quem tem dono não negocia herança. Eu tenho um dono, eu sou de Jesus. Eu não posso negociar a minha identidade com ninguém porque eu sou dele, eu entreguei a minha vida para ele. Nem por pressão eu posso ceder ao quê? Ao Baal deste século que
tende a nos pressionar para nós darmos resultado igual a outras pessoas, a vivermos uma briga de status. Eu tenho um carro X hoje, mas o meu amigo tem um carro X mais 1. Então eu quero ter um carro X mais 2 para eu estar o quê? Acima dele, essa briga de status. Deus não nos fez para viver assim. Ele nos fez de forma única. Por isso, em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Então a fé, ela cresce no campo da prática. Quem não pratica, esquece o que ouviu. Eu preciso entender que Deus coloca o desejo no meu coração e ele realiza. Se ele não realiza, então esse desejo do meu coração não é dele. É simples assim, meus amados. Então avalie o teu coração para ver se não tem algum altar de Baal ali, desejando coisas que não lhe pertencem, que não é para você, que não tem nada a ver com você. E não se conforme com este século, mas transforme a tua mente para que você possa o quê? Ter a mente renovada e experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para mim e para você. Isso é chave para nós vencermos e termos êxito nessa nossa aula de número 7, que tem como título Jeová Shalom, triunfando sobre Baal com a paz que estabelece a aliança. Que a aliança de Deus hoje no teu coração fortaleça a tua identidade em Cristo e você viva intensamente em nome de Jesus. Até a aula de número 8, em nome de Jesus. Até lá.